Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, e estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 45 deste nosso curso, e nela estaremos a implementar nossos estudos a respeito do artigo 76 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inaugura o capítulo 3º seletista, que versa sobre o salário mínimo. Antes, porém, de apresentarmos os nossos entendimentos a respeito deste artigo 76 consolidado, devemos implementar alguns estudos a respeito da evolução do salário mínimo no âmbito internacional e nacional durante a jornada do mesmo ao longo dos tempos. Com o advento da abolição da escravatura em âmbito internacional, houve a necessidade de se promover a contraprestação financeira pelos serviços realizados pelos trabalhadores para a consecução de todos os objetivos da sociedade em que eles se encontravam subsumidos. Como nos parece óbvio, os trabalhadores da época estavam vindos de forma muito recente de um ambiente escravocrata, onde o trabalho era obrigatório e não era, portanto, remunerado pelos contratantes, para passar para um sistema de trabalho livre, onde a contraprestação financeira dos mesmos era necessária para promover a própria mantença dos indivíduos e de suas células familiares no ambiente juslaboral mundial, que antes eram providas pelos proprietários dos escravos durante a sua existência, mesmo porque eram propriedades estabelecidas até mesmo por escrituras públicas daqueles senhores, e, portanto, eles deveriam obrigatoriamente mantê-los para que pudessem proteger ao seu próprio patrimônio. Com o advento da Revolução Industrial, esta situação mais se aprimorou em termos de mundo, já que os grandes conglomerados empresariais e também os pequenos passaram a ter no trabalho livre a ferramenta necessária para o atingimento das suas atividades econômicas pretendidas. E, portanto, somente através do trabalho livre é que estas condições poderiam ser atingidas pelos conglomerados empresariais. Daí passou-se a ter uma remuneração pelos trabalhos prestados pelos trabalhadores, que eram submetidos à época a grandes jornadas de trabalho para que se pudessem atingir aos anseios empresariais daquela época. E, por sua conta, a contraprestação financeira destinada a esses trabalhadores era irrisória e insuficiente para que eles pudessem
a manter a si próprios, quanto mais às suas famílias. Grandes movimentos operários foram deflagrados durante todo o ambiente internacional para que estas situações, tanto de jornadas extenuantes quanto de contraprestações financeiras irrisórias, pudesse deixar seu lugar no cenário juslaborista mundial. Acontece que apenas e tão somente no século XIX é que começou-se a ter a visão da necessidade de uma contraprestação financeira mínima, ou seja, um salário mínimo que pudesse atender às condições de rigidez física e mental dos trabalhadores da época, em movimentos que surgiram na Austrália e na Nova Zelândia e que serviram de gênese para o salário mínimo como nós o conhecemos atualmente. No Brasil, o salário mínimo foi criado no governo do então presidente Getúlio Dornelles Vargas, em 1938, mais precisamente no dia 1º de maio, quando, por uma lei, foi criado o salário mínimo no ambiente trabalhista brasileiro. Ocorre que, desde aquela época, o objetivo maior do salário mínimo, que era ser realmente um salário mínimo, não foi atingido e até hoje essa situação ainda se desenha aos nossos olhos. Porque, na verdade, com o estabelecimento do salário mínimo pelo governo Getúlio Vargas em 1938, tornou o Instituto como sendo o salário base para a maioria das categorias profissionais que se agitam dentro dos contornos fronteiriços do território nacional, porque 90% das categorias profissionais que aqui se encontram catalogadas recebem como salário base ou salário único o salário mínimo. Portanto, não foram atingidos os objetivos do Instituto e há que se fazer a criação de algum mecanismo ou norma que realmente retorne ao salário mínimo a sua capacidade inicial, que seria de ser um salário mínimo e não o salário habitual, o salário base, como nós temos visto durante todos esses longos anos de atuação do salário mínimo dentro das relações de emprego brasileiras. O salário mínimo, como diz o artigo 76 da Consolidação das Leis do Trabalho, é uma destinação, é uma contraprestação mínima por dia normal de trabalho. Portanto, cai por terra aquele entendimento que a maioria do povo brasileiro tem de que o salário mínimo seria uma contraprestação mensal. Na verdade, ele foi criado para ser uma contraprestação mínima por dia normal de trabalho. Embora hoje nós tenhamos o pagamento do salário mínimo tanto a nível de hora, de dia, de semana, de quinzena e de mês. Todas essas modalidades são aplicáveis aos contratos individuais de trabalho existentes no território nacional. Ele é destinado tanto a trabalhadores urbanos quanto rurais, sem nenhuma distinção de sexo, ou seja, mulheres e homens recebem a contraprestação de salário mínimo de forma equânime, não podendo haver distinção entre eles. Uma criação
utópica, no nosso sentir, foi o objetivo do salário mínimo. E esse objetivo é utópico desde sua criação, porque o salário mínimo foi criado para a satisfação das necessidades básicas do trabalhador, com alimentação, vestuário, habitação, higiene e transporte. Nós sabemos que desde os primórdios do estabelecimento do salário mínimo pelo governo, ele é totalmente insuficiente para abranger, para abarcar todos esses tipos de necessidades do trabalhador, estando muito aquém do que, na verdade, ele necessita para cumpri-las. Todavia, o que acontece é que torna-se inviável, sob todos os aspectos, o estabelecimento de um volume financeiro para o salário mínimo que venha a atender a todas essas necessidades, pois necessitaríamos hoje de um volume financeiro muito grande, insuportável pelo empresariado brasileiro, para que ele pudesse arcar com esses valores na contraprestação pelas prestações pessoais de serviço dos seus empregados a ele. Então, há ainda a necessidade de que se crie um mecanismo para que essas necessidades básicas do trabalhador sejam atendidas, não só pelo salário mínimo, mas por outros tipos de modalidades de pagamento, não necessariamente abarcadas dentro da composição salarial mínima existente. No começo, o salário mínimo era apenas e tão somente regionalizado, estabelecido por cada ente da federação com valores diversificados de acordo com o atendimento das necessidades dos trabalhadores naquele determinado estado. Apenas no ano de 1984 é que ele passou a ser nacional e unificado. Embora nós tenhamos o seu clímax de unificação e nacionalização no artigo 7º, inciso 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim estabeleceu em 1988. Embora com o advento da Lei Complementar número 103, de 14 de julho de 2000, passou-se a permitir que cada ente da federação pudesse estabelecer seu próprio salário mínimo para ser aplicado dentro dos seus limites fronteiriços. Muito embora não possa haver, pelos estados, uma composição de salário mínimo inferior ao salário mínimo decretado pela União Federal. Portanto, os salários mínimos estaduais só podem ser superiores ao salário mínimo destinado pelo governo federal ao comum dos trabalhadores. Estas eram as considerações que gostaríamos de deixar para vocês a respeito do artigo 76 da Consolidação das Leis do Trabalho, nesta aula de número 45, que nós trazemos à lume na data de hoje, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos aqueles que têm acompanhado nossas aulas com interesse e pedir a todos que deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal, pois é através dessas duas atividades que nós poderemos manter o nosso curso gratuito ativo e poderemos atingir a cada vez mais maior número de alunos interessados nas matérias aqui desenvolvidas.
Muito obrigado a todos.